mundo. Não é à toa que cada cidade... Nossa, já começou em geografia. Nossa, já passaram 2 minutos, Nossa, eu nem prestei atenção na hora. né? E aí? Eu prestei atenção, mas eu não falei nada porque estava dando certo, você estava explicando, eu não quis interromper. Pois é. Passa muito rápido. Professor, eu Oi. jurava que o senhor só estava dando aula de geografia. Tava entendendo tudo, né, Gabriel? Eu tava pensando na morte da bezerra, eu nem prestei atenção na hora. Então quer dizer que cada polis grega é independente da outra. Basicamente É, isso. assim, cada um era... As Politicamente. cidades-estado representavam a independência política das polis gregas entre si, certo? Qual a página de história ou de geografia? Professor, minha questão 4 já tá. Minha questão 4 tá correta, né? Ah, sim, está correto. Do livro está correto, sim. Em geografia a gente parou numa leitura, Gabriel. Pois é, a gente parou lá no aquecimento global, na página 241, certo? Uma diferença que tem em geografia para história é que, assim, história envolve um pouco mais de atividade, né? Enquanto geografia já são 500 páginas só de leitura. Mas se você for parar para pensar, está faltando umas 100 páginas para a gente ver ainda de geografia, certo? E mais ou menos umas 100 também de história. Bom, vamos lá. Sobre o nosso roteiro, deixa eu só ver o que vocês puseram aqui. Nossa, nada, é verdade, estou morrendo de sono. Eu não falar mais é porque eu dormi. Dormi, né? Tá bem, amanhã. O que podemos fazer, né? Sobre geografia. Isso, sobre geografia. Vocês já viram o roteiro, né? O Já. clima. Da Eu não vi 218. o roteiro das provas. Isso. Atenção. Ainda não. Como é? Simon? Ainda não. Sério, não vi ainda. Não entendi, meu querido. Eu tô dizendo que eu ainda não vi o roteiro. Ah, sim, tá bem. Entendi. Bom, vamos lá. Antes da gente... Porque esse assunto aqui ainda assim, querendo ou não, tem a ver com a prova, porque, para quem não viu o roteiro, o assunto é o clima, tá? A gente vai fazer uma breve leitura antes de penetrarmos mais a fundo na revisão, tá bem? Vai dizendo de página tal a página tal, né? Lá digo sim, tá? Aquecimento global, certo? Até pular esse parágrafo, porque ele é muito... nessa parte que ele é um pouquinho repetitivo. Como a gente sabe, o aquecimento global é um fenômeno causado pela ação do homem, certo? Ah, professor, mas tem um pouquinho da ação da natureza. Eu diria que 0,01%. O aquecimento global é por conta da intervenção do homem. A emissão de gases, certo? A emissão de gases que participam do efeito estufa e isso aumenta a capacidade dele de absorver calor. Claro que essas atividades poluidoras são potencializadas à medida que a indústria vai crescendo e o tempo vai passando. Não é à toa que qual é a média de idade de vocês, hein? 11 anos, mais ou menos? Eu tenho 12. Eu tenho 11. Pronto. Como eu tenho 25, eu posso falar isso aqui. Há uns 10, talvez 12 anos atrás, o clima, pessoal, uma hora dessa, 1h46, era muito diferente. Certo? O clima não era tão agressivo como é agora. E eu não sei se vocês lembram, mas para ser definido o clima de uma região, são necessários alguns anos, certo? Como a gente viu.
E ao longo desses 10 anos já foi mudando um pouquinho. Eu até diria que está sendo definido, certo? Acontece. Isso para vocês terem ideia de como a indústria está potencializando o efeito estufa, o aquecimento global. Não é à toa que, com algumas explosões, algumas erupções solares, os idosos, por exemplo, chegam a morrer de tanto calor. É uma coisa insuportável. E quem sofre também são os animais. Né? Os animais, os cachorrinhos, os gatinhos, esses animais domésticos sofrem bastante. E, claro, desmatamento, a geração de energia elétrica, tudo isso, as queimadas, tudo isso vai potencializando também o aquecimento global. Pode falar, Taina. Ei, professor, existe uma espécie de ligação entre os acontecimentos, por exemplo, tipo assim, existe a camada de ozônio, que está se desfazendo aos poucos por causa da poluição. E a poluição gera aquecimento global. Aí, por exemplo, o aquecimento global gera o buraco na camada de ozônio. Ele pode ser uma das causas. Aumenta, certo? Esse buraco na camada de ozônio, que é uma proteção para nós. Vamos lá, continuando. Aí já dá para pular, tudo isso que eu falei já dá para pular para o primeiro parágrafo, aliás, da 242. Nos últimos anos, os ambientalistas têm alertado sobre o risco iminente das mudanças climáticas e alterações da natureza que podem repercutir na vida de todos. Se a temperatura média continuar aumentando, a temperatura média global continuar aumentando, as consequências serão inúmeras, beirando o irreversível, como aumento do nível médio do mar, ou seja, vai engolir algumas áreas das praias, em alguns casos, praias inteiras vão ser engolidas, ocasionado pelo derretimento das geleiras, é claro, o desaparecimento de ilhas, de atóis, mudança na circulação das correntes marítimas, claro, a extinção, se as geleiras vão derreter, o que é que vai acontecer com as espécies que vivem lá? Algumas vão morrer, né? Tipo os ursos polares, entre outros. Chuvas em períodos de chuva, é claro que vão ser chuvas violentíssimas. E as secas vão ser bem prolongadas. Por quê? Vamos lá, vamos falar da amplitude térmica. A gente sabe que de dia é um calor infernal aqui, certo? E a gente sabe que de noite é um frio cortante. Agora imagine mais calor de dia e mais frio à noite, em consequência do aumento da amplitude térmica. Isso vai ser ocasionado, e está sendo ocasionado, aliás, o aquecimento vai ser ocasionado pelo aquecimento global. Você está querendo dizer que ele causa um aumento na amplitude térmica, é isso? Sim, o aquecimento global aumenta a amplitude térmica. No caso, teremos chuvas mais agressivas, secas maiores, dias mais quentes, noites mais frias. As noites mais frias até que seria bem-vindo, mas os dias mais quentes, meu Deus do céu, vamos derreter. Não dá, não tem condições. Aí como no dia é mais quente, na noite mais fria, ele vai meio que elevar isso a outro nível, não é isso? O calor vai ficar te matar, mas à noite, professor, quer dizer, à noite é um período mais frio que podem ocorrer mais chuvas. Aí ele pode tanto trazer chuvas mais tensas, mais fortes, como ele pode, sei lá, gerar secas. Isso é por conta daquela relação maritimidade-continentalidade. Maritimidade-continentalidade. O ar que vai entrar aqui vai ter origem nessas massas oceânicas. E esse ar aqui também vai ter origem nessas massas continentais. Aí você imagina essas trocas, como não vão ser ocasionadas as chuvas, e principalmente como vai ser o frio que vai entrar e o calor que vai sair, ou o calor que vai entrar e o frio que vai sair, certo? Toda essa agressividade de amplitude térmica realmente
não tem essa palavra, é uma coisa violenta para a vida de qualquer um. O Então, desenvolvimento, pode falar. então realmente, isso quer dizer que, vamos dizer, a maritimidade é do mar ao continente, continentalidade do continente ao mar. Aí se Isso. causa essa certa mudança de seca e chuva forte. Isso. Desenvolvimento de energias limpas que liberam nenhum gás ou poucos gases, diminuição das queimadas. Diminuição das queimadas está muito ligada à agricultura, né? Os ruralistas têm que colaborar, assim como o desmatamento também. A adoção de um estilo de vida menos consumista, né? Porque quanto mais você consome, mais lixo você produz. Não é verdade? A reciclagem do lixo, nossa, é uma coisa que eu sou certo disso na vida. Toda cidade deveria ter um centro de reciclagem, porque toda cidade produz lixo. Toda rua produz lixo, toda casa produz lixo. 242, Clarice. Então, se toda cidade tivesse um centro de reciclagem, nesse centro seriam gerados mais empregos, a economia iria ficar, né, circulando, essas pessoas teriam uma renda, teriam dinheiro para ir no mercado comprar. Estão vendo como só teria benefícios? Isso falando no lado pessoal, comercial. Agora vamos falar na questão ambiental. Reciclar todo o papel, todo o plástico, todo o lixo orgânico, todo o metal que é produzido naquela casa, naquela rua, naquele bairro, naquela cidade. Imagine a redução do impacto ambiental que teria, certo? Isso falando de cidade. Agora falando de uma certa macro-região, né? De um aglomerado aqui de cidades, ou de um estado. Agora imagine um país inteiro. Como seria maravilhoso, né? Chega a ser um sonho. Continuando. E outras medidas são essenciais, e a cada dia que passa, elas se tornam mais essenciais ainda, para melhorar a realidade ambiental. As ilhas de calor, né? O que eu consigo resumir para vocês é o seguinte. Numa ilha de calor, que seria uma cidade, o que é que eu tenho? Eu tenho os prédios, as casas menores, tenho os veículos. Isso tem moto, carro pequeno, carro médio, carro grande, caminhão e etc. Todos esses materiais, concretos, metais, passam o dia levando sol, é claro, e vai haver uma elevação da temperatura desse material, é claro. É como você pegar uma colher e colocar no fogão. Quando você tira, ela esquenta. Não façam isso. Claro que ninguém vai fazer. E isso vai gerar calor, vai gerar um acúmulo de calor. É como se você entrasse num forno desligado, que acabou de ficar assim uns 3 minutos aceso. Quando você entrar ali, ele vai ficar quente. Do mesmo jeito, esse material das cidades, à medida que ele vai levando o sol, a sua temperatura vai se elevando, certo? Até que haja um certo equilíbrio entre a temperatura da luz solar que ele está recebendo e a temperatura do material. E esse calor também vai se potencializar com os gases que são emitidos pelas indústrias e pelos veículos, né? Pela atividade do homem. Tudo isso vai criar uma espécie de bolsão, uma zona de calor, que a gente chama de ilha de calor, certo? Então, as ilhas de calor são basicamente os locais onde são acumulados uma grande quantidade de calor. Isso se dá tanto por atividade doméstica quanto por fábricas, isso. Comércio de automóveis, que você disse. Então, entendi a parte de automóveis. Você quer dizer que por ele estar, esqueci aquela palavra. Exposto. Por ele estar exposto ao sol, ele vai gerando uma quantidade de calor, é isso? Você já passou por um carro assim, 2, 3 horas da tarde, e andou perto, ele estava quente, passou muito tempo ali no sol. Agora você imagine, sei lá, uns 1.000 carros, certo? Na cidade. 1.000 é pouco, né? Por exemplo, Baturité tem 35 mil habitantes. Eu imagino que tenha mais de 1.000 carros. Agora você coloca o calor dos prédios. E sem falar que aqui, né, tem as regiões de queimada, que aí também tem, certo? E aumenta mais ainda o calor, certo?
a fumaça, os gases, tudo isso vai criando as ilhas de calor, que são muito contrárias às zonas verdes, certo? Necessariamente as zonas rurais. A zona verde, até mesmo por conta da respiração, da evapotranspiração das árvores, são zonas onde o ar é mais respirável, vamos dizer assim, o ar é mais fresco. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas quando eu praticava uma corrida, certo? Eu gostava de correr no fim da tarde. Quando eu estava saindo assim da área aqui mais urbana de Baturité, já entrando ali na zona rural, passando do liceu, daquele conjunto Maria Joseliana, alguma coisa assim, já a caminho da fazenda Saboeiro, o ar é mais respirável, porque é uma área que tem mato de um lado, tem mato do outro, não tem uma concentração de lixo, não tem uma concentração de calor, não tem a concentração de gases que se concentram mais aqui na cidade, certo? E não nesse trajeto Baturité, Itapiúna ou Baturité, Aracoiaba, que vai se dividir, né, o caminho. O ar é mais respirável numa zona verde do que numa zona de calor. É claro, na zona de calor, o ar chega a ser mais rarefeito. A distribuição, a oferta de oxigênio é bem menor do que numa zona verde. Porque numa zona verde eu vou ter, vamos dizer assim, um lançamento de oxigênio por conta das árvores, certo? E todos esses gases são jogados na atmosfera e eles podem trazer alguma outra consequência, professor? Podem. A consequência principal, aliás, uma das principais seria as chuvas ácidas. As chuvas ácidas, que é o que a gente vai ver aqui. Chuva ácida é isso mesmo que você está imaginando, tá? A água caindo no, no material e corroendo aquele material. Sabe aqueles ácidos de filme? Que é facinho de você comprar também, ácido sulfúrico. Você coloca no plástico e o plástico simplesmente derrete. Pronto. Põe na sua mão derrete. Chuva ácida também é desse jeitinho, tá? Não, tá, não foi só um comparativo. Embora Baturité seja um pouco mais quente do que Aracoiaba, mas é basicamente a mesma coisa. É porque realmente eu observo esse detalhe, sabe? Quando chega naquele trajeto ali, olha como o ar aqui é mais fresco, certo? Mas, por exemplo, nem se compara a Fortaleza, né? Essas ilhas de calor são mais intensivas em metrópoles, por exemplo. E São Paulo. Isso. Quanto mais urbano maior é a propensão de haver uma zona de calor, certo? Mais prédio, vai ter mais prédio, vai ter mais indústria, vai ter mais veículo, certo? Alguns dos gases que são lançados na atmosfera podem reagir com a água em forma de vapor ou com a água da chuva e formar compostos que apresentam propriedades corrosivas. Quando esses ácidos participam do ciclo da água, precipitando-se com a chuva, ocorre um fenômeno que chamamos de chuva ácida. Na verdade, a chuva é sempre ácida, pois o gás carbônico, que é um composto natural do ar, forma com a água um ácido fraco, o ácido carbônico. No entanto, o lançamento na atmosfera de gases poluentes produzidos principalmente por indústrias, especialmente o enxofre, a chuva pode ficar ainda mais ácida, causando grandes prejuízos ao meio ambiente. Quando é muito ácida, a chuva prejudica os seres vivos, direta e indiretamente. Pode queimar folhas de árvores, contaminar rios, matar animais e até mesmo corroer construções, edifícios e monumentos. Pode também tornar solos mais ácidos do que o normal. Isso vai provocar a perda de fertilidade e algumas doenças. Vejam essa estátua aqui, na página 243. Essa corrosão aqui que vocês estão vendo... Isso aqui não era uma pessoa? Hã? Isso aqui não era uma pessoa? Isso aqui era uma estátua? Não, isso aqui é só uma estátua, filho. Ah, desculpa, eu pensei que isso fosse uma pessoa após uma chuva ácida. Não, misericórdia. Não tem guarda-chuva que dê jeito aqui, viu? É uma estátua.
ela está toda esburacada, certo? Isso é o efeito corrosivo da chuva ácida. Mas vamos lá. O texto falou aqui o seguinte, que a chuva ácida ocorre quando esses ácidos participam do ciclo da água, né? É importante lembrar o seguinte, todos os seres vivos participam do ciclo da água, certo? Na natureza, é claro, porque todos os seres vivos consomem água do meio ambiente e liberam depois em decorrência de suas atividades vitais. Essa afirmação e a razão estão corretas? Como professor, pode repetir? O professor está em qual página? Não, eu encerrei, olha, antes da gente entrar na atividade aqui, tá? Eu encerrei a leitura na página 244, tá bem? Página 244, e eu fiz só uma pergunta para vocês. É o seguinte, eu disse que todos os seres vivos participam do ciclo da água. Nesse caso aqui, a gente vai ter a chuva ácida quando os ácidos também participarem do ciclo da água, certo? Uma hora eles vão ter que voltar para a Terra. Todos os seres vivos participam do ciclo da água, direta ou indiretamente, de uma forma constante, certo? Porque eles consomem água do meio ambiente e depois liberam essa água em decorrência da sua atividade vital. Eu disse uma afirmação, que é todos os seres vivos participam do ciclo da água, e eu dei uma razão, porque eles consomem água do meio ambiente e depois a liberam em suas atividades vitais. A afirmação e a razão estão corretas? Sim. Sim. Sim, Sim, ou professor. não? Estão me perguntando, parece? Sim, senhor. Sim, pessoal, está correto. Está muito correto isso aqui. Pode falar, Clarissa. Eu vi agora a sua mensagem. Professor, por que a gente não faz um relatório sobre o aquecimento global e o que aconteceu ontem precisamente? Sobre os conteúdos? Bom, eu até vi essa sua Sim, ideia aí. relatório. Só um momentinho. Eu até vi essa sua ideia aí, porém, no momento não vai ser aplicável, tá certo? Porque a gente já tem prova e a gente já está beirando outra atividade aqui, tá bem? E daqui a algumas semanas, espera aí, daqui a 1, 2, 3 semanas, vocês têm que estar com um livro bem afiado É para te dar depois das aquele provas, livro, tá bem? Não, pois é, mas assim, a gente tem muito trabalho ainda pela frente, ainda sobre esse assunto, a gente já está aqui, olha, quase entregando a vocês uma atividade. Nós estamos caminhando para... Está faltando apenas 100 páginas, a gente tem muito trabalho ainda pela frente, tá bem? Muito assunto ainda dedicado a esse livro. Obrigada. Vamos lá. Ei, professor, uma pergunta aqui. Eu não me lembro o nome daquele gás, mas se não me engano, era localizado, por exemplo, em ar-condicionados. Eu me esqueci o nome dele, cloro, algo do tipo. Você pode ajudar a lembrar? Mas se ele entrar em contato com a água, isso pode causar uma chuva ácida? Você está falando de que substância, Otávio? Eu estou tentando lembrar de uma... Ah, aqui. CFC cloro, flúor. Clorofluorcarbono. Pronto. Aí, se ele entrar em contato com a água e fizer parte do seu ciclo, ele pode gerar uma chuva ácida. Pronto. Aqui, a gente entra... o seguinte. Se ele entrar no ciclo da água, pode ser que ele ocasione uma chuva ácida. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte. É que os CFCs, né, os clorofluorcarbonetos, ou clorofluorcarboneto, esse CFC, eles são os maiores responsáveis pelas chuvas ácidas. Mas a gente não pode esquecer que tudo aquilo
e aumente, né, que altere esse pH da chuva, tem tendência a ser ácido, certo? Ou- Eu estou dizendo que não apenas o CFC, que é o composto para a sigla, que é usada para se referir aos clorofluorcarbonetos, não apenas o CFC, mas qualquer outra substância que mude o pH da água, vai torná-la ácida, no caso da chuva, né? Vai torná-la ácida, ou vai torná-la base, né? O pH abaixo de 7 vai ser ácido e o pH acima de 7 vai ser básico. Ou seja, qualquer substância que diminua o pH da água vai torná-lo ácido, vai tornar essa substância ácida. Daí você tem outros elementos participando desse processo, como no caso os demais óxidos, certo? No caso, o CFC, como o próprio nome indica, são compostos que possuem átomos de cloro e flúor, que estão ligados a umas cadeias carbônicas, certo? Cadeias de hidrocarbonetos. Daí vem cloro, flúor, carboneto. No geral, como... Só que em outras quantidades, bem menores, tá? Ao gás metano e ao etano, certo? Fazem parte do grupo funcional dos... É porque não tem outra maneira de te explicar isso aqui. Dos haletos orgânicos, certo? Os clorofluorcarbonetos têm tendência a ser os maiores vilões das chuvas ácidas, certo? Os CFCs, por exemplo, eles foram muito usados, como eu já falei para vocês, eu imagino que eu falei, como propelente dos aerosóis, dos inseticidas. Hoje já é proibido que haja clorofluorcarboneto como é o nome? No inseticida. Pelo fato de eles serem os mais conhecidos vilões, certo? O conhecimento sobre isso, sobre esses males que o CFC causa, levou a alguns acordos que diminuíram o uso dos CFCs ao longo da história, certo? Desde então, as concentrações de CFC vêm diminuindo em mais ou menos 1% ao ano. Vinham diminuindo, pelo menos. Porque, por exemplo, as leis ocasionaram, leis ambientais, né? Ocasionaram em freios na emissão de CFC. Porém, nem todos os países participam de todos os acordos ambientais, certo? CFC era usado até, pessoal, na década de 70, era muito comum usar até em perfumes, certo? Em desodorantes, como carga propelente. E outros líquidos também. Até a década de 70, o CFC era usado em refrigerantes, em alguns aparelhos, como no caso ar-condicionado ainda é usado, e como gás expansor para produção de alguns polímeros, como forma de espuma. Tá bem? Então, respondendo a sua pergunta, Tânia, que eu acredito que eu respondi, o CFC, se entrar no ciclo da água, ele participa, claro, se ele entrar, ele vai participar do ciclo da água. E pode ocasionar, dependendo da quantidade, né? Não é uma gotinha ou um pequeno recipiente de CFC que vai ocasionar uma chuva ácida, né? Mas se uma grande quantidade de CFC entrar no ciclo da água, pode ocasionar também uma chuva ácida. Tem que ser uma quantidade Quer dizer que, por boa. exemplo, então quer dizer isso em grande quantidade. Isso não Agora, é... agora a pergunta, se eu tivesse, por exemplo, ar-condicionado na minha casa, isso seria um perigo para mim? Ou tudo bem? Não necessariamente, né? Que eu saiba, as leis ambientais da parte urbana, elas não permitem mais que essa água, aquela água que sai do ar-condicionado, que as pessoas geralmente colocam o cano para fora e a água fica pingando lá na calçada, né? Que eu saiba, as leis ambientais não permitem isso. É crime ambiental, municipal, estadual e não sei se é federal também, deve ser.
deixar aquela água do ar-condicionado pingando para a rua, certo? Além de deixar o ambiente, entre aspas, insalubre, deixar o ambiente úmido, pode ocasionar na proliferação de alguma coisa ali, que eu não vou definir o que é, pode ser qualquer coisa. Também tem a questão do CFC. Então, você tem que descartar, por exemplo, em algum outro local, na rede de esgoto, para ser tratado, ou qualquer outro lugar que direcione para um tratamento da companhia de água da sua cidade ou do seu estado. Se eu tiver um ar-condicionado em casa, eu vou correr o risco? Eu vou correr o risco de não sair mais de casa, porque nesse calor, meu amigo, eu com ar-condicionado não ia sair de jeito nenhum. Mas em relação ao CFC, ele não representa um perigo de vida, tá bem? Apenas você tem que seguir essas orientações dos órgãos de saúde e dos órgãos ambientais, para que essa água, que no caso, para alguns fins, é até interessante, por exemplo, para colocar no radiador do carro, é uma água excelente. Você nem precisa comprar água destilada. Essa água do ar-condicionado é uma das melhores águas que tem para colocar no radiador. Basta você seguir essa orientação e pronto. Entendeu? Ok. Então vamos lá. Sobre o tempo, pessoal. Tempo é um estado permanente das condições atmosféricas, que não está sujeito a variações. Tempo é um estado permanente da atmosfera, que está sujeito a variações. Tempo é um estado momentâneo da atmosfera e não está sujeito a variações, ou é um estado momentâneo das condições atmosféricas e que está sujeito a variações. É um estado momentâneo que está sujeito a variações. Tempo é um estado momentâneo da atmosfera, das condições atmosféricas ou condições meteorológicas, certo? De um dado lugar, de um certo lugar, e em um determinado momento, certo? Eu posso estar olhando o tempo de agora, 2h14, e daqui a pouco eu olhar o tempo de, sei lá, 3 horas, e ter mudado totalmente. A massa de ar chegou, ocasionou numa chuva e, não sei, pode acontecer, certo? Ou seja, está sujeito a variações, certo? E o clima? Clima é condição momentânea do ambiente atmosférico que leva aproximadamente 40 anos para se definir. Clima é uma condição duradoura do tempo atmosférico, aliás, do ambiente atmosférico, e equivale a um conjunto de tipos de tempos que leva aproximadamente 4,0 anos para se definir. Clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale a um conjunto de tipos de tempos de um determinado lugar que leva aproximadamente 40 anos para se definir, ou é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale a um conjunto de tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 400 anos. Pode falar, Clarissa. Onde minha mãe trabalha, tem muito ar-condicionado lá. Ela diz que limpa todo dia e deixa as gotinhas caírem lá. Tá bem. Agora sobre a questão aqui que eu falei. Basicamente, estou pedindo a definição do clima. O que é o clima? Eu tenho tempo de um lado e tenho clima do outro. É um estado permanente. É um estado permanente pertencente a uma região que, dependendo da região onde ele se localiza, ele pode ser diferente. Por exemplo, na região sul, ele tende a ser um pouco mais frio, gélido, enquanto aqui no Nordeste ele tende a ser mais calorento, por aí. E ele não está sujeito a tantas variações.
e demora cerca de 40 anos para ser definido. Tá, então peraí, o clima, ele é momentâneo ou ele é duradouro? Duradouro. Adoro. Duradouro. Eu disse o que? Eu disse momentâneo? Eu acho que foi. Perdão. Ou foi momentâneo? Não lembro, cara. Sei Talvez que você ele é usou a palavra permanente. permanente. Talvez você usou a palavra permanente. O que eu parei, Jesus? Ah, sim. Aqui. Quase me perdi. Vamos lá. Sobre clima. Tá bem? Sobre condições climáticas, aliás. Como acontece antes de todo jogo da Copa do Mundo, né? Isso de 2014 que eu estou falando. O calor e a umidade da capital do Amazonas são um assunto obrigatório, certo? Antes de cada jogo da Copa do Mundo. Desta vez, isso é a notícia de 2014. No entanto, os protagonistas de cada partida a ser disputada na Arena Amazônia estão tentando fugir desse tema. Portugueses e norte-americanos que se enfrentaram nesse domingo chegaram à cidade dizendo que o clima não vai interferir no andamento do jogo. As condições climáticas citadas na capital do Amazonas, aliás, explicam-se pela localização em extremas latitudes e acentuada altitude, pela variação irregular da altimetria topográfica e da elevada amplitude térmica, pelo acentuado processo de poluição local e a concentração de calor, ou pela posição geográfica e a evapotranspiração intensa da vegetação regional. Pera, professor, pode repetir a última pergunta? Seguinte, como acontece antes de todo jogo da Copa do Mundo, em Manaus, o calor e a umidade da capital do Amazonas são assunto obrigatório. Dessa vez, no entanto, portugueses e norte-americanos chegaram à cidade dizendo que o clima não vai interferir no andamento do jogo. As condições climáticas da capital do Amazonas explicam-se pela posição geográfica e a evapotranspiração, pelo acentuado processo de poluição local e a concentração de calor, pela variação irregular da altimetria topográfica e da elevada amplitude térmica, ou pela localização em extremas latitudes e da acentuada altitude. Então, a localização geográfica e a sua evapotranspiração. Muito bem. Muito bem mesmo. Bom, gente, chegou outro professor aqui já? Não sei. Não, ainda não. Seria no segundo. Meu já é 14h20. Eu sempre falei 14 e escrevi 14. Vamos lá, é Ana Cecília, só vou fazer a frequência aqui rapidinho, pessoal. Ana Cecília no B. Ana Cecília, a Raica primeiro está presente, Danilo também, Maiane, Gabriel, Letícia não se encontra, né? Márcio da Silva também não, Clarissa está presente, Miguel também, Pedro Marcel, cadê ele? Chegou? Pedro Marcel está aqui. Ronald Eric está por aqui, Ronald também está aqui, o José Henrique e o Juan. Beleza. Beleza, falta aqui B, não, falta ninguém do B. Agora vamos lá pro A. Lá do A a gente tem o quê? Ana Luísa, está presente, Ana Luísa? Só com o Zayanara, se eu não me engano. Mas tá bom. Yasmin Albuquerque. Yasmin Albuquerque. Ashley Raiva está aqui? Não, não se encontra. Caio está presente. João Vitor está presente? Então está presente. Clara Cavalcante está presente. Maria Luísa também. Mariana Vitória, Monique. Samanta está presente? Não, Samanta não está presente.
coloquei o timer. Frequência feita. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Só tem uma coisa para dizer, vocês vão se dar muito bem na prova, tá bom? Sem receio, está no roteiro. Não acredito que não, a gente já vimos mais que o suficiente para fazer essa prova, o assunto só ficaria repetitivo, certo? A gente vai retomar a próxima aula de história já entrando nessas atividades aqui que eu deixei para falar aqui, tá bem? Ok. Fique com Deus, até a próxima. Até a próxima, meus queridos. No caso, Tchau. é a quarta aula, né? Quarta aula. Até a próxima É a aula. quarta aula com produção textual. Ninguém As aulas merece. são bem legais, essas aulas. Diferentes, bem interessantes. Foi.